Boa. Bom, nossa aula está sendo gravada a partir de agora, então, bom dia, tem mais gente entrando. Novamente, um bom dia, espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos seguir a programação normal, tá? Que é assistir um. Assistir não, perdão. Que é corrigir a nossa atividade da aula passada. Depois nós vamos ter a nossa aula de hoje, que é continuação do conteúdo, tá? Continuamos em Roma, nós vamos continuar em Roma por um bom tempo. Na verdade, a gente continua no interior de São Paulo, né? Mas a gente continua em Roma nas nossas aulas de história. E por fim, a gente vê os exercícios que tem que fazer para essa semana, para até a quarta que vem. E beleza. O formulário a partir de agora, o formulário da aula passada, ele está fechado, tá? Não tem como mais entrar naquele formulário, né? E vamos lá, vamos corrigir. Guia. Vocês me falam quando tiver aparecendo. Tá aparecendo aí, galera, o que eu compartilhei? Beleza. Ó, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me parar, tá? Fala, professor, eu não tô entendendo tal coisa, tal, não sei o que. Me para, eu explico de novo, tá? Sem problemas. Bom, você ia pôr o seu e-mail, o seu nome, a série e boa, né? Então vamos lá. Onde se localiza Roma? Quem me responde essa? Quem sabe? A, B, C ou D? B, muito bem. Gente, vamos ser. Ó, pra gente não confundir, né, a Península Balcânica e a Península Itálica, vamos lembrar que Roma é a capital da Itália, né? Então ela fica na Península Itálica, porque lembra a Itália, né? Deixa eu perguntar pra vocês aqui, qual que é a civilização que a gente estudou que é na Península Balcânica? Quem lembra? Ninguém? Era a Grécia, gente. A Grécia que fica na Península Balcânica, né? Na Península Balcânica espalhada em algumas ilhas lá. E qual que é o que ficava na África numa região desértica que a gente já estudou? Quem que é? Muito bem. E qual que era que ficava entre os rios Tigre e Eufrates? Ih, já esqueceram? Meu Deus do céu. Era a Mesopotâmia, pessoal. Então, aqui é para te enganar a Grécia, Egito e o Tigre e Eufrates era a Mesopotâmia, tá? Mas o certo é a letra B. 2. Assinale abaixo as línguas que se originaram a partir do latim. Pode haver mais de uma alternativa correta. Então, pessoal, a gente estudou na aula passada que o latim, que era a língua falada em Roma, ele ele deu origem a várias outras línguas, né? O latim hoje é uma língua chamada de língua morta, tá? Ela só é falada como linguagem jurídica em alguns termos específicos, né? No meio da igreja também fala-se um pouco, mas não há nenhum país que use o latim como língua oficial. Então nós temos aqui o português é uma língua originária do latim e o francês também, tá? O inglês e o alemão são línguas anglo-saxônicas, tá? São outro tipo de língua. O japonês piorou, né? Mais longe ainda de Roma, não tem influência romana para a formação. Os outros é, as outras línguas que se originaram a partir do latim são o espanhol, o, o italiano, né? E o romeno, tá? Essas cinco se originaram a partir do latim. 3. Como surgiu a cidade de Roma de acordo com sua fundação histórica? Pessoal, estamos falando da fundação histórica, tá? E não da fundação lendária que é Rômulo e Remo. Então, a fundação histórica é aquela de acordo os com as fontes históricas, né, de acordo com o que foi encontrado nos registros ali, né, e nas evidências que foram encontradas de acordo com a fundação de Roma. Então, assim, ó, as evidências indicam que sete aldeias no topo de sete colinas
teriam dado origem à cidade de Roma. Pronto, gente, está respondido simples. Isso tinha escrito, era só você olhar, ler um pouquinho com atenção o nosso percurso ou o nosso slide e você já iria encontrar. Tinha até escrito assim, Fundação Histórica, né? Tinha facinho para você pegar e escrever. Beleza. Ah, professor, eu pus um pouco diferente. Não tem nenhum problema, tá? Se tá um pouco diferente, é só diferença de escrita, porque ninguém escreve igual a ninguém, né? 4. A lenda de Rômulo e Remo. Espera que tem gente chegando. Bom dia para quem chegou agora. A lenda de Rômulo e Remo conta a fundação de Roma de outra forma, né? Ou seja, não fala de 7 aldeias, o topo de 7 colinas, não fala de nada disso, né? Fala de outra coisa. Fala essa lenda, né? Ela fala que os gêmeos teriam sido abandonados para morrer em um rio, mas um animal os salvou. Que animal era esse? E aí, quem me responde? Qual que era o animal que salvou Rômulo e Remo? Muito bem. Então a gente pode falar que o Rômulo e Remo era tipo Mowgli, o menino lobo, né? Mais ou menos aí. Era uma loba, verdade, né? É claro, gente, que nós temos que saber que isso é uma lenda, tá? Uma lenda, ela tá envolta em ficção, né? É uma história que as pessoas contavam de boca a boca para explicar um fato que elas talvez não soubessem explicar direito, né? Obviamente, uma loba não criaria e não salvaria dois bebês assim. O mais provável é que a loba, infelizmente, mataria esses bebês, né? E 5. Assinale abaixo somente os períodos em que podemos dividir a história de Roma. Há mais de uma alternativa correta. E aí, gente, monarquia é um período da história de Roma? E clássico? E império? Helenístico e república? Boa, pessoal. Estão espertos aí, hein? Clássico e helenístico são períodos de qual civilização? Da história de qual civilização? Olha, os caras já esqueceram, bicho. Estão esquecendo mais que eu que tô velho. Clássico e helenístico. Não, Roma nós estamos falando agora. Clássico e helenístico são períodos da história grega, tá, pessoal? Então, não tem nada. Não, não é que não tem nada a ver, mas não são períodos da história romana, certo? Então, beleza. Vamos parar de compartilhar essa tela aqui agora. Então, pessoal, tá respondido aí o nosso formulário, tá? Da aula passada. Era bem tranquilo, assim, não tinha muita coisa difícil, né? Porque, claro, né? O que é difícil para vocês? Vocês são alunos estudiosos, alunos que estudam e tal, e prestam atenção, então vocês tiram de letra e vão bem nesse tipo de formulário. Agora nós vamos começar a ver a nossa aula de hoje, tá? Nós vamos continuar estudando Roma. As coisas vão ficando um pouco mais complexas, tá? Nós vamos ver sobre a sociedade de Roma, nós vamos ver agora sobre o período da República Romana. Então vamos prestar bastante atenção e vamos fazer pergunta quando não entender, tá? Porque eu tô aqui para responder vocês. Na hora que você me falar assim, professor, não estou entendendo, eu vou te atender, tá? Não tem problema, pode interromper, pode chamar senhor Neto, ou professor, né? Ativa o microfone aí. Ou se você não quiser me interromper por algum motivo, ou você espera, guarda a sua pergunta um pouquinho, ou você põe no chat aqui, né? E depois eu vejo. Eu vou até abrir o chat aqui para eu ficar olhando. Bom, beleza. Tinha gente respondendo aqui, ó. Bom dia, S. E a Aline tinha respondido aqui. Então vamos lá, pessoal. Vou colocar agora para a gente ver a nossa aula de hoje, tá? Pessoal, vocês estão vendo aí? Tá aparecendo, né? Beleza. Então, atrás você tem um gladiador romano, né? Nós não vamos falar de gladiador agora, mas tem aí um gladiador romano que é do jogo Rise Spawn of Rome, tá? Que eu coloquei porque eu acho legal essa imagem. Bom, então vamos lá.
Vamos relembrar, pessoal, relembrar mais ainda. Vamos colocar na cachola aí na cabeça essas ideias, hein? Roma se localiza na região do Lácio, no centro da Península Itálica, na atual Itália. Ok, até aí. Já sabemos disso, né? Os romanos formam uma das maiores civilizações da antiguidade e seu legado é sentido até os dias de hoje. Tranquilo até aí, é isso mesmo, foi uma das maiores civilizações, formou um dos maiores impérios que esse mundo já viu e deixou muito legado pra gente, verdade. Podemos dividir a história de Roma em monarquia, república e império, isso vocês tiraram de letra na questão lá anterior. E há várias explicações para o surgimento da cidade de Roma, sendo a lenda mais famosa de Rômulo e Remo. E na explicação histórica, 7 aldeias, que ficavam no topo de 7 colinas, se unificaram dando origem a Roma. Belezinha até aí, tranquilo, é só pra gente relembrar, pra gente não ficar perdidão, pra gente iniciar o que a gente vai ver agora, né? Todo mundo já se localizou, tá todo mundo se sentindo ali naquela região de Roma, na Península Itálica, então bora lá, vamos falar sobre a monarquia e a sociedade de Roma. Gente, tem um problema pra gente falar sobre a monarquia romana, tá? Nós não temos muitas informações sobre os primeiros tempos de Roma. E Roma foi uma monarquia durante pouco tempo, tá? Durante pouco tempo a gente teve reis em Roma. Lembra, gente, quando a gente fala em monarquia, a gente fala em um no poder, uma pessoa só no poder. Quando é uma pessoa só no poder, monarquia, um monarca normalmente é um rei. O Egito tinha um rei também, mas ele chamava faraó, lembra? Na Mesopotâmia a gente chama de soberano. Então a gente tem aqui que Roma foi governado por reis durante algum tempo, mas nós temos poucas informações, poucas fontes históricas. Então dessa forma, nós não temos tantas informações para falar sobre a monarquia romana, tá? Mas acho que vocês já sabem disso, né, gente? Os reis governavam ou até que eles próprios renunciassem, né? Ou até que eles morressem, gente. O rei é um cargo vitalício. Diferente, por exemplo, do presidente, né? Que a gente tem, por exemplo, no Brasil. O presidente ele tem um mandato de 4 anos, renovável por mais 4, né? Ele não governa até ele morrer. A não ser que ele dê um golpe de estado aí ele vai virar um ditador, né? E tal, que vai ser parecido com monarquia, por sinal, né? Mas nós estamos numa democracia, uma república, né? Que não tem nada a ver com isso. Então, nós estamos falando aqui dos reis de Roma no início de Roma, tá? A família era a base da organização social em Roma. Agora nós vamos falar da sociedade romana, que é importante a gente saber como que ela se organizava, tá? Então essa sociedade ela era dividida em 4 categorias sociais básicas. Nós tínhamos no topo, gente, percebam que é como se a gente estivesse fazendo aqui uma pirâmide social, tá? Mas eu só não desenhei a pirâmide. No topo nós temos os patrícios, que eram os elite, que eram a elite, tá? Os chefes dos clãs, proprietários de terra e de gado, eles eram os cidadãos romanos. Lembra que a gente falou de cidadania, de ser cidadão, lá na Grécia, quando a gente estudou democracia? Então, o cidadão, ele tinha o direito de participar da política romana, tá? O cidadão romano tinha o direito de participar da política romana. E quem era cidadão nesse momento que a gente está estudando agora eram os patrícios. Então, eles que dominavam a política, faziam as leis, mandavam e desmandavam, decidiam quem ia para a guerra, quem não ia. E aí, eles então eram a elite em todos os sentidos, porque eles eram ricos, gente. Proprietário de terra, proprietário de gado, eles eram ricos. Hoje, quem tem uma fazenda, quem planta alguma coisa e tal, essa pessoa normalmente, né? Ela é uma pessoa rica, poderosa financeiramente. Não era diferente em Roma. Quem tinha terra tinha dinheiro, era uma pessoa rica, tá? Pouco a pouco esses patrícios foram ganhando poder e controlando a Assembleia e o Senado, até que no século IV a.C. eles derrubaram a monarquia. Então houve uma espécie de golpe, né? Os patrícios foram lá e tiraram o último rei de Roma do poder e então passaram a governar a política sozinhos. Nós vamos ver como através da república, tá? Aí você tem abaixo dos patrícios os plebeus,
que eram os camponeses, artesãos, pequenos proprietários e comerciantes. Era a maioria da população. Hoje em dia, pessoal, plebeu e plebeia tem uma conotação de pessoa simples, pessoa pobre, tá? Aqui eram as pessoas que não detinham muito poder financeiro e não eram considerados cidadãos por enquanto, tá? Mas os plebeus vão conquistar os direitos políticos deles. Nós temos os clientes, que eram funcionários dos patrícios, tá? Trabalhavam para os patrícios, enquanto os plebeus eram os trabalhadores livres, tá? E nós temos, como é muito comum nas civilizações antigas, tá? Os escravos. Os escravos não eram livres, tá? É mais ou menos como funcionava a escravidão em todos os outros as outras civilizações da antiguidade. Eles eram escravos ou por dívida, tá? Eles deviam para alguém e se tornavam escravos dessa pessoa, ou por ser parte de um povo que foi vencido na guerra, que perdeu a guerra, tá? Importante, tá? Somente os homens patrícios eram considerados cidadãos. Então nós temos aí um caráter também de gênero, tá? Somente os homens, as mulheres não eram consideradas cidadãs, tá? Por mais que elas fossem casadas com patrícios, que elas tivessem terras também, etc. Mas não, somente os homens eram cidadãos. Os plebeus, os clientes e escravos não eram considerados cidadãos, bem como nenhuma mulher, não importando a sua categoria social, tá? Então, depois que os patrícios, né, eles depuseram o rei Tarquínio em 509 a.C., começou o período da República Romana, certo, pessoal? República vem do latim res publica, que significa coisa pública ou bem comum. Res, coisa pública, pública. Quando a gente fala em república, a gente fala de coisa pública ou do bem comum. O Brasil é uma república, tá? Mas vamos ver como que era em Roma. Nós tínhamos 2 governantes eleitos por ano que eram subordinados ao Senado, tá? Eles tinham menos poderes que os antigos monarcas, certo? O monarca governava sozinho. Já, lógico que tinha um Senado e tal, mas o monarca, né, o rei, normalmente a sua vontade prevalece. Já na República, 2 patrícios governavam ao mesmo tempo. Nós já vamos ver aqui uma figura que tem a organização certinha, tá? Mas eles eram subordinados ao Senado, né? Eles não governavam só eles em si. O Senado também impunha sua vontade como um órgão colegiado, tá? Pessoal, tá tudo bem até aí? Vocês, eu tô falando muito rápido? Não tá tudo bem, é isso? Tá. Então tá bom. Ó, então, gente, em Roma, a república era um governo regido pelo interesse comum, ou seja, do povo, de acordo com as leis aprovadas, né? Claro, gente, que esse interesse comum, eles levavam em conta mesmo, era o interesse dos patrícios, o interesse dos ricos, tá? O interesse dos plebeus não era lá muito interessante para os patrícios que estavam no poder fazer o que os plebeus queriam, né? Mas os plebeus aí, eles vão dar um pulo do gato aí que vocês vão ver, tá? Hoje, tá, a gente chama de república um tipo de governo que se opõe à monarquia, que tem eleições periódicas, tá? Normalmente a república, gente, ela caminha junto com eleições democráticas para os representantes dessa república. O Brasil tem um nome completo, vocês sabiam? Chama República Federativa do Brasil. Então, no próprio nome você tem República representando o Brasil, tá? Esse conceito de república, de bem comum, interesse comum e tal, é um dos maiores legados de Roma para o nosso tempo, certo? O Brasil é uma república, como eu já falei, o legado da república é romano, e democrática, que é o legado grego, ou seja, somos regidos por representantes eleitos pelo povo, certo, pessoal? Somos uma república democrática. Olha só por que a gente estuda a história, para a gente entender de onde que veio essas coisas. Não vê alguém inventou que o Brasil era uma democracia, não. Isso vem de muito tempo atrás. A democracia veio de Roma, da Grécia, perdão, e a república veio de Roma. Vamos continuar. Os plebeus, pessoal,
eles vão começar a não gostar disso aí, né, meu? Pô, só os caras lá, só os caras que é rico participa da política, né? Os plebeus vão começar a achar isso ruim, né? Porque eles não tinham direitos políticos desde a fundação de Roma. Eles praticamente só trabalhavam e não podiam fazer nada politicamente para melhorar a vida deles, né? É, só que tem aí uma coisa, né? É, eles tinham que. Porque, gente, nessa época, tá? Virava e mexia. Essas cidades antigas e tal, essas civilizações, elas eram atacadas, tá? Isso era normal, sempre tinham invasões, tentativas de invasões, né? Algumas guerras e tal. Só que esses plebeus, eles sempre que precisavam, eles largavam tudo que estavam fazendo para ir defender a cidade de invasores e participar de guerras e tal. E aí tem um problema, né, gente? Se o plebeu não trabalhasse, ele não tinha dinheiro e não tinha como se sustentar e ficar endividado e até mesmo virar escravos, certo? Né, gente? Não trabalha, não tem dinheiro. Agora, os patrícios, eles têm dinheiro, muito dinheiro. Então, para eles, isso era indiferente. Só que quem brigava mesmo pela cidade eram os plebeus. Aí isso vai gerar revoltas, né? Porque o plebeu vai falar assim, pô, velho, eu venho aqui, eu defendo a cidade, eu dou meu sangue pela cidade, e tudo que eu recebo de volta é eu ficar endividado, é eu não conseguir pagar minhas contas e tal, eu tenho até que virar escravo lá do cara que eu tô devendo. Isso vai gerar revoltas e vai pressionar os patrícios a aceitarem a participação política dos plebeus e vai criar o cargo de tribuno da plebe alguns anos após a instituição da república, tá? Os tribunos. Eu não sei se vai sair hoje. Quem que perguntou? Sofia, ó, eu não sei se hoje ou amanhã, tá? Mas até na sexta-feira eu corrijo e vocês vão receber a nota sim, tá bom? Beleza. Então, gente, os tribunos da plebe. Então já vem o nome aí, plebeu, tá? Então vai ser criado esse cargo e os tribunos eles eram escolhidos entre os plebeus, certo? E tinham o direito de proibir atos do Senado e até suspender os atos de cônsules e magistrados, que eram também parte dessa estrutura da República Romana, tá? Então olha só o poder que o plebeu tinha agora. Os plebeus eles podiam proibir que um ato que não fosse de interesse dos plebeus fosse proibido, né? Eles tinham esse tipo de direito agora, né? Esse tipo de poder. Então agora a República começa a ficar um pouco mais igualitária nas coisas, né? É claro que você ainda tem poucos tribunos da plebe, perto de muitos patrícios participando da política, tá? É, passou um tempo, né? Em 450 a.C., os plebeus fizeram novas revoltas e obrigaram os patrícios a escreverem as leis de Roma, que antes eram somente de maneira oral. Vocês lembram quando a gente conversou sobre o Código de Hammurabi, a primeira lei escrita? Foi muito antes disso aqui, tá? Mas, normalmente, as leis eram passadas de maneira oral. E aí o cara podia inventar o que ele quisesse, principalmente se ele fosse poderoso. Os plebeus falaram assim: vamos parar com isso e vamos escrever as leis. Assim vai estar escrito, todo mundo vai saber e ninguém vai ficar enganando ninguém. É, esse código foi escrito e ficou conhecido como Lei das Doze Tábuas e trazia antigos costumes e novas conquistas dos plebeus. A elaboração dessas várias leis deu origem a três áreas distintas, tá, gente? O direito é o estudo das leis, né? Quem faz direito não vai ser advogado, juiz, promotor, advogado, ministro supremo, etc. Então, o direito ele está envolvido no conhecimento de leis e julgamentos, né? Então, nós temos o direito público, que é referente às relações entre o Estado, entre o governo, né, e os cidadãos. O direito privado, que é relativo aos interesses particulares, e o direito internacional, que regulava as relações entre todos os povos que eram de fora de Roma, mas que tinham aí alguma relação com Roma. Então, olha só, gente, a coisa foi ficando tão complexa que surgiram três ramos diferentes de leis, tá? Público, privado e internacional. Isso é simplesmente sensacional, porque
essa organização é utilizada até hoje em muitos países. Aí você tem o direito civil, o direito trabalhista e tal, né? Claro que as coisas vão se destrinchando mais. Mas, aí tem gente chegando. Essas coisas elas vão se destrinchando mais, né? Mas essa organização é muito utilizada até hoje. Tá aí um legado de Roma, tá? Então aqui nós temos, gente, um quadrinho mostrando a organização política e social da República. Bem-vindos para quem está chegando agora. Bom, então olha só, o que nós temos aí nessa organização política e social, tá? Vamos lá de baixo para cima, tá, pessoal? Então olha só, os não cidadãos eram mulheres, crianças, estrangeiros e escravos. Esses não tinham direito de participação política de forma alguma, tá? Eles ficavam de fora da política. Os cidadãos eram os homens livres de Roma e compunham os plebeus e os patrícios, tá? Os trabalhadores e os poderosos ricos. Certo? Então, os cidadãos, eles compunham as assembleias, gente. Nessas assembleias, eles votavam as leis e, além disso, eles elegiam os cargos, tá? Eles elegiam os 2 censores, certo? Que eram os antigos cônsules. Eles recenseavam os cidadãos, eles eram recrutados pelo Senado e eram eleitos a cada 5 anos. Professor, que isso? Recenseavam os cidadãos? Eles definiam quem eram os cidadãos, quem podia participar ou não da política, tá? E aí você tem o Senado, 300 senadores designados para os cargos, tá? O que o Senado fazia? Prestava assessoria aos magistrados, que está aqui do lado que nós vamos falar. Eles dirigiam a política externa, monitoravam as finanças e a religião. Em caso de grave crise, vamos supor que estava em crise econômica, política, tendo revoltas populares, alguma coisa muito ruim acontecendo, o Senado suspendia o poder dos 2 cônsules, que era o órgão executivo, tá? E indicava o nome de um ditador. Esse nome é importante, tá? Que tinha plenos poderes pelo período máximo de 6 meses. Então eles indicavam alguém forte, especialmente se fosse forte militarmente, tá? Para conter a crise e depois devolver o poder à república como funcionava. É claro que nem sempre o ditador vai querer devolver o poder, tá? Muito ditador entra aí falando assim, não, é só até arrumar a casa, mas não arruma nada, tá? Aí nós temos os 10 tribunos da plebe, que tinham o direito de se opor às decisões dos magistrados, que a gente já falou, e eles eram eleitos anualmente. Então, de todos os plebeus, 10 eram eleitos para se opor às decisões. Os magistrados eram o órgão executivo, eles que governavam, tá? Nós tínhamos 2 cônsules que dirigiam o Estado e o Exército, os 2 pretores que aplicavam a justiça, 4 edis que reabasteciam e administravam Roma, as estradas e a polícia, por exemplo, tá? 20 questores para lidarem com as finanças e eles governavam Roma, propunham leis e eram eleitos anualmente, então mandatos de 1 ano. Pessoal, professor, preciso decorar tudo isso? Não, mas você tem que saber que havia uma estrutura, você tem que saber quem era cidadão em Roma, como que funcionava mais ou menos essa república, tá? Como que havia essa relação de poderes entre plebeus e patrícios. Isso é importante. Ah, professor, não vou lembrar aqui que é o quantos edis, quantos pretores. Fica tranquilo, não é esse o objetivo. Isso aqui é para vocês conhecerem, tá? Fica sossegado. Bom, vamos ver rapidinho a nossa atividade de hoje, tá? Aqui é um resuminho do que a gente viu. Vamos ver rápido para a gente encerrar, que eu acho que vocês têm aula de geografia. Peraí. Tá aparecendo aí o nosso percurso formativo 17? Beleza. Então vamos lá. 1. Por que há poucas informações sobre o período da monarquia romana? A gente falou sobre, gente, monarquia foi o primeiro período, o período dos reis de Roma. Por que há poucas informações? O que acontece para a gente não saber tanto sobre esse período? Uma dessas está correta. 2. No início da história de Roma e da República Romana, somente os patrícios tinham direitos políticos. Isso está certo, a gente lembra, né?
No entanto, outro grupo social conquistou direitos políticos também. Sabendo disso, responda. Qual foi o grupo social que conquistou direitos políticos, tá? Depois dos patrícios, quem tinha direitos políticos? Qual era o grupo social? Lembra dos grupos, hein, gente? Patrícios, plebeus, clientes, escravos, tá? Lembra desses grupos. Qual era o outro grupo que teve direitos políticos na República? E o que que eles fizeram para obter esse direito? Então, o que que esse grupo social que você escreveu aqui, o que que ele fez para obter esse direito? O que que aconteceu? Tem no nosso slide, a gente conversou, tá? 3. Qual é o significado de república em latim? Esse é fácil, hein? Não vai confundir com democracia. Pensa na república e não na democracia. República é do latim, democracia da Grécia. 4. Quais eram as funções dos tribunos da plebe? O que os tribunos da plebe faziam? Quais eram as funções deles? E 5. Qual das alternativas abaixo não diz respeito ao cargo de senador romano? Olha aquela imagem que a gente viu agora há pouco e confere lá, compare e assinale a correta. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Eu sei que foi meio longo. Quando é online assim, né? Quando a gente faz assim, eu acabo falando demais. Mas se fosse em vídeo, eu ia falar desse tanto do mesmo jeito, eu acho. Galera, muito obrigado então pela presença de vocês. Espero que tenha valido alguma coisa, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado e a gente se fala em breve. Dúvidas, me mandem no WhatsApp. Logo chega para vocês a correção do percurso formativo 16. Um abraço e estão liberados. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.